Oi, gente, eu sou a Tia Dri, responsável aqui pelo Espaço Mouras, e hoje a gente inicia um novo quadro aqui nesse Instagram, o Mouras Cast. E para o nosso primeiro episódio, eu trouxe a Dai para a gente conversar sobre maternidade e autismo. Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou a Dayana, eu sou mãe da Kathleen, ela é autista, tem 9 anos e faz musicalização desde os 3. Aí, hoje, Dai, eu acho que seria muito legal a gente ter essa visão desde o início lá, de quando você percebeu alguns sinais da Kathleen, como que você foi atrás, em que lugar que você procurou ajuda, trazer essa história desde o começo para as famílias que estão atrás desse diagnóstico, né, atrás entrando nesse mundo, né, ter um direcionamento. Tá. Eu acho legal contar como eu descobri, entre aspas, o autismo da Kathleen, porque foi de uma forma muito diferente de outras famílias. Quando a Kathleen começou a introdução alimentar dela, eu levei ela no shopping e ela tomou no canudinho sem eu nunca ter ensinado. Ela era uma criança de meses e ela tomou no canudinho sem eu nunca ter ensinado. Passaram-se algumas semanas, eu fui fazer de novo. E aí ela não sabia fazer. E aí foi a primeira vez que eu percebi que a minha filha desaprendeu. E assim, para mim aquilo era muito diferente, porque eu sempre gostei muito de criança, eu tinha minha sobrinha, eu sempre gostei muito de lidar com crianças, e eu nunca tinha visto um bebê desaprender. Isso há 10 anos atrás eu fui para a internet, bebê desaprender. Nada. Não achava nada, nada, nada. E todo mundo ao meu redor, imagina, ela manda beijo, ela faz outras coisas. E eu procurando, procurando. A única coisa que eu achei foi o Lagarta Vira-Pupa, da Andrea Verne, que ela falava que o Theo tinha tido autismo regressivo. Na época, os termos eram todos diferentes, as informações eram todas desencontradas Difíceis, né, de e se encontrar. difíceis de se encontrar. E a única coisa que eu achei sobre desaprender foi isso. Então, eu segurei esse nome autismo na minha cabeça e fui pesquisar, fui ler, fui ver o que era o autismo e tal. Só que a Kathleen, ela era um bebê. Ela era muito novinha. Ela tinha, vamos colocar assim, uns 7, 8 meses. Então, por ela ser muito novinha, não tinha características de autismo firmes. Mas eu já conseguia notar algumas características. Então, aí eu ia pro médico e falava assim ao pediatra, a Kathleen, ela dava tchau semana passada. Essa semana ela não tá dando tchau. Aí o meu esposo falava assim, mas ela aprendeu a mandar beijo. Aí o pediatra falava, ela tá mandando beijo, ela tá fazendo outra coisa. Ela ficou nessas trocas, né, do desaprende uma coisa, aprendi a outra. Desaprende uma coisa, aprendi a outra. Quando deu mais ou menos um ano e meio, aí ela teve uma regressão grande. Quando ela teve essa regressão grande, que aí que eu já tinha certeza absoluta. Por volta de um ano, eu já tinha certeza, porque ela regrediu tudo. Então ela não mandava mais beijo, ela não dava tchau, ela não fazia mais nada do que ela fazia. E aí ela entrou no mundo dela. E aí não importava o que eu fizesse. Por exemplo, se eu jogava uma bola, ela não me jogava de volta. Se eu tentava chamar a atenção dela, ela não chamava de volta. Ela só se interessava de assistir desenho. E o único jeito que ela brincava com os brinquedos dela era espalhando eles pela casa e ficava andando. Ia para lá, ia para cá, mas ela não pegava uma boneca, ela não pegava uma bola, ela não. Eu chamava ela e aí eu fazia vídeos, né, para tentar o diagnóstico. Uhum. Muito difícil, Dri, muito difícil. Aí eu fazia os vídeos. Kathleen, Kathleen, Kathleen. Nada. Ela não olhava, ela não respondia. Aí você colocava um desenho que ela gostava, ela vinha correndo do último cômodo da casa para assistir. Então ela escutava bem.
Eu cheguei a levar ela até no neuro na época, e olha como era a desinformação. O neuro olhou para mim e falou assim: não, mãe, ela não é autista. Porque se ela fosse autista, eu reconheceria ela de entrar na sala. E ela não é autista. E aí eu quis acreditar. A gente é mãe, a gente quer acreditar. Então, isso foi dificultando o processo do diagnóstico, porque quando eu quis acreditar, eu falei, então tá tudo bem e vamos. Só que aí, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem evoluções significativas, né? Aí, com 3 anos de idade, eu fui no posto, fiz uma escuta qualificada. Legal. E aí ela foi encaminhada para o CAPS. Não foi assim simples, mas resumindo bastante, ela foi encaminhada para o CAPS. No que ela foi encaminhada para o CAPS, aí sim, só no CAPS infantil a gente conseguiu o diagnóstico dela. Legal. Eu acho muito legal pontuar isso, né? A importância do CAPS, né? Tem muita gente que não conhece, que não sabe que tem essa possibilidade de ir atrás, né? E a gente sabe que também é um pouco difícil, mas que tem essa possibilidade, né? Então, eu mesma não conhecia. A gente tinha passado com a mesma fono antes e ela falou o nome CAPS. E aí eu fiquei com esse nome na cabeça. Eu falei, agora o meu objetivo é chegar no CAPS, porque eu não conhecia. Aí eu pesquisava, quem diagnostica autismo? Porque na minha cabeça era autismo. Eu já sabia que era autismo. Então eu falava assim, quem diagnostica? Ai, neuro. Aí levei no neuro, tive essa experiência. Aí eu falei, não, eu tenho que ir para o CAPS. Eu tenho que ir para o CAPS. Hoje em dia, graças a Deus, muitos profissionais já estão qualificados para fazer esse diagnóstico. Mas na época, eu não tinha ideia. E aí o CAPS foi revolucionário na nossa vida, né? Porque não foi o primeiro tratamento, porque antes dela ter o diagnóstico, eu conversei com a professora de AEE da época da creche, e ela começou a fazer AEE, tudo no mesmo ano. Foi o ano de virada da nossa vida. Isso ela tinha? 3 anos. Aí a professora começou a fazer AEE com ela, mesmo antes do diagnóstico. Falou assim para mim, vamos começar a fazer, vou começar a atender ela. Aí a minha sogra me levava, a gente ia de carro, porque na escola não tinha. Aí, então a gente ia de carro até um bairro, que eu sou péssima com nome. A gente ia até o bairro para ela fazer o AE. Aí ela entrou no CAPS. E aí a música entra na nossa vida nesse mesmo ano. Legal. Não pelo CAPS, ela entra nesse mesmo ano. Ah, legal. Porque assim, lembra que eu falei que ela entrou no mundo dela? Sim. Quando ela entrou no mundo dela, eu não conseguia trazer ela para mim, de forma alguma. Então eu tentava fazer uma brincadeira com ela, ela não respondia. Eu jogava uma bola, ela não respondia. Então eu ficava desesperada. Eu sempre levei ela em muitos parquinhos e isso é muito marcante assim na minha memória. E eu brincando com todas as crianças e a minha filha não queria brincar comigo. E ela sempre assistiu muito desenho. Eu sempre fui apaixonada por palavra cantada, música. Eu gosto muito, apesar de eu não ter nenhum talento, mas eu sempre gostei muito. E ela também. Então, com 1 ano de idade, ela foi no show do Palavra Cantada e ela assistiu o show inteiro, assim. Então, era uma coisa muito do nosso cotidiano, as músicas. Um dia, brincando com ela, eu fiz o cachorro late quando faz e parei. E ela fez au-au. É o mundo, né? Quando ela fez au-au, abriu o mundo, assim. Abriu literalmente o mundo. Porque eu falei assim, opa, vamos por aí. Legal. E aí a gente começou. Eu cantava, parava, ela fazia a última sílabazinha. Nossa, aquilo para mim já era uma alegria. Sim. E foi a primeira vez que a minha filha voltou para mim. Né? Ela voltou para o nosso mundo, né? Ela chegou no nosso mundo. Eu falei, E essa percepção, ela é perfeita, né? Você ter percebido isso foi muito importante. não, quando ela fez o au-au, que ela respondeu, ela deu um estímulo, e o estímulo certo,
Porque assim, eu tinha várias atividades, eu planejava atividades, eu tentava fazer, e ela não tinha uma troca. Uhum. Então, eu me sentia muito frustrada como mãe. Eu falava assim, eu tenho que incentivar ela, mas eu não consigo. Qual o caminho seguir, Não né? consigo chegar até ela. Uhum. Aí, quando ela fez isso, eu falei, pronto, agora eu achei. E ela sempre gostou muito de instrumentos musicais, que eu falo que é o primeiro hiperfoco que ela teve na vida, foi os instrumentos musicais. Tanto que depois, né, na hora a gente nunca sabe das coisas, mas depois eu olhando fotos, tem foto dela bebê com guitarra, com a Legal. guitarra do pai dela, assim, eu falo, gente, é muito mais antigo do que a gente imagina. Aí eu peguei e falei, é esse o caminho. É esse o caminho. Então minha vida virou um musical. Eu brinco que a minha vida virou um musical da Disney. Ai, que bonitinho. Porque Com a melhor das princesas. Essa princesa Disney não tem, na com verdade. a minha princesa Kathleen, a minha vida virou um musical da Disney. Então, se eu queria que ela escovasse os dentes, que na época a gente tinha dificuldade de escovar os dentes, eu ia para o YouTube primeiro, pesquisava música para escovar os dentes. E aí, nessa época veio o Jacaré Elvis, Legal. que eu super recomendo. E aí eu achei o Jacaré Elvis e tinha música de escovar o dente. Aí eu ia, mostrava o clipe para ela. Quando ela se ambientava com a música, eu levava para a vida real. Legal. Então, por exemplo, na época, se ela conseguia cantar água, eu sabia que ela tinha capacidade de falar. Se ela canta água, ela tem a capacidade de falar água. Então eu vinha trazendo o lúdico para a vida real. E aí eu falei pro meu esposo, eu comecei a pesquisar sobre musicalização e autismo. Legal. E só achei coisas maravilhosas, isso há tanto tempo atrás. Né? Aí eu falei pro meu esposo, eu falei, a Kathleen vai fazer musicalização. Ele, da onde? Da onde? Eu acho que ele pensa até hoje, da onde a Dayana tira essas ideias da cabeça dela? E ele sempre duvida. E quando dá certo, eu sempre jogo na cara dele. Eu falo, então falei. Sorry, eu tava certa. Desculpa, eu tava certa. Aí eu falei assim pra ele, eu falei, ela vai fazer musicalização. E aí uma mãe, em um grupo, recomendou, né? A Adri, eu falei, eu vou fazer uma aula. Aí meu esposo falou assim, como? Da onde? Da onde que a gente vai tirar? Porque difícil, né? Tudo é muito caro, tudo era novo, a gente era casado, recém-casados, né? Então não tinha uma estrutura. Eu falei, ela vai fazer musicalização. Diagnóstico recente também. Diagnóstico recente. Não era o convencional, uma terapia convencional. Era totalmente vozes da minha cabeça. Assim. Foi uma coisa que eu inventei da minha cabeça. Sentido de mãe, na verdade. Sentido de mãe, literalmente. Eu falei, se é isso que ela gosta, se é isso que traz ela para o meu mundo, então ela vai fazer musicalização. Aí a gente foi, conheceu a tia Adri. Aí a Kathleen entra no meu mundo. Aí a Adri entra na nossa história e a Kathleen entra na história da tia Adri. E foi desde a aula experimental, assim. No dia da aula experimental, eu tive certeza. Quando a gente matriculou a Kathleen, eu não sabia nem como eu ia pagar. Eu falei, a gente se vira. A gente matriculou a Kathleen com a cara e com a coragem, assim. E foi a melhor coisa, assim, que a gente fez, assim. É a única terapia que ela faz desde aquela data até hoje, né? Que ela só parou na pandemia, porque a gente não teve jeito. Mas a tia Adri mudou de lugar, a gente veio atrás da tia Adri, a gente correu atrás da tia Adri. A tia Adri mandava coisa para casa durante a pandemia, a gente ia lá e fazia as atividades. E aí, através da música, a Kathleen foi vindo, foi chegando. Então, uma coisa que ela só fazia na música, de repente ela começou a fazer fora da música. E todos os profissionais, não tem um profissional que trabalhe com a Kathleen, que depois da primeira aula, depois da primeira terapia, a primeira frase que eles falam para mim é assim, como a Kathleen é musical. Todo mundo. Então, eu vi que
todo mundo, tendo ou não tendo uma experiência musical, acabava indo por esse caminho, porque era um caminho muito fácil de acessar a Kathleen, é um caminho muito curto, assim, né? Perto do quanto é difícil para ela as palavras, a música para ela, assim, abre o mundo Consegue dela. traduzir, né? É. Perfeito. E aí, novamente, né, eu acho muito legal isso de você ter percebido isso na Kathleen, tipo, de ter percebido que ela conseguiria se expressar através da música e ter levado Sim. ela para a música e ter sustentado isso. Porque é lógico, né, que eu trabalho com a Kathleen há muitos anos. Mas a gente sabe que foi mesmo um divisor de água para conseguir trazer para o concreto, que já era algo que você fazia, mas que com algo mais estruturado a gente conseguiu trazer cada vez mais avanços, né? Foi muito legal. Eu sempre falo nos lugares que eu vou, as pessoas sabem, sobre a Kathleen. E eu nunca vou esquecer que quando vocês entraram, tipo, acho que era meio-dia, era alguma coisa assim. Porque eu lembro que a primeira data comemorativa que vinha em seguida era o Dia dos Pais. Foi. E eu não sei se você lembra que E tem ela um cantou. vídeo dela cantando a música do Dia dos Pais, que era o Tum 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 Papai. E aquilo pra mim foi tipo, meu Deus, que coisa mais perfeita, porque naquela época eu tava terminando a minha especialização, eu tava naquele mundo e tava, né, e ver aquilo, ficava, meu Deus, eu quero ter Ver a perfeito. resposta dela à música é muito mágico, assim, porque às vezes a gente está tendo tanta dificuldade com ela, tanta dificuldade, e aí quando envolve música, envolve esse lúdico, envolve todo esse ambiente, você vê o quão transformador é. Porque assim, todas as vezes que ela vai subir num palco, vai fazer uma apresentação, todas as vezes eu penso assim, não vai dar certo. Todas as vezes. Segurança. Todas as vezes. Ela tá nervosa, ela apresentou tiques depois de um tempo. Tá acontecendo no mundo. Essa menina, quando ela sobe no palco, eu brinco que ela nasceu uma artista, porque quando ela sobe no palco, ela se transforma. Ela se transforma, ela faz o que ela tem que fazer, ela surpreende assim de várias formas. E isso é mágico, porque quando eu comecei a pesquisar sobre o autismo, eu li coisas horríveis. Há 10 anos atrás, eu lembro que eu vi uma matéria, eu acho que era do Fantástico, eu não sei o que que era, mas aí a matéria falava assim: autistas podem não falar, podem não andar, podem não sei o quê. Sabe, assim, é uma matéria assim, que eu falei assim, Cheia de meu Deus, capacitismo. cheia de capacitismo. E eu brinco não, isso é verdade. Quando eu entrei no mundo do autista, eu era capacitista. Não que eu não seja. Eu tento aprender todos os dias a ser um pouquinho menos. Eu tento aprender com autistas adultos, com outras pessoas PCDs, a ser menos. Mas quando você entra nesse mundo, você é totalmente leigo. Então eu pensava assim, eu tinha visto matéria de autistas que não faziam apresentação de escola. Então eu pensava assim, a Kathleen não vai fazer apresentação de escola. Ela mais faz a apresentação. O que ela mais faz é apresentações, né? Tipo, e eu pensava, ela não vai conseguir fazer, sabe, aquele não vai conseguir. E aí Meu filho não pode, né? meu filho não consegue, meu filho não pode. E aí quando ela foi se provando para mim, e é que eu fui conhecendo não somente ela, que eu fui conhecendo outras crianças, adolescentes mais velhos. Eu brinco com uma amiga minha, que a gente estava num parque, e o filho dela é bem mais velho que a Kathleen, né? E a gente estava num parque, num piquenique, e o filho dela levantou e saiu. Eu olhei para essa minha amiga com uma cara de pânico. Eu fiz assim, ele tá indo, porque a Kathleen corria e não voltava nunca mais, né? Ela olhou pra minha cara, deu um sorriso e falou, ele volta. Aí ele foi até o lixo, jogou o lixo fora e voltou. Aquilo fez assim, ó. Então eu acho que a informação, ela é primordial pra gente saber que os nossos filhos são capazes. Eles podem, né? Pode ser não ser hoje, pode não ser amanhã, mas que eles são capazes. Hoje a Kathleen levanta, vai jogar o lixo dela e volta.
sabe, naquela época aquilo parecia impossível para mim. Impossível. Então, aí eu coloquei, voltando, né? Aí eu coloquei ela na natação. Aí ela tá lá e eu tudo puxava uma música. Gente, eu sabia música pra tudo. Eu não sei aonde eu arranjei tanta música na minha vida. Não, teve muita música que eu aprendi com a Kathleen também, né? De repertório Não, imenso que e ela se tem. eu sei muita música, ela sabe 10 vezes mais do que eu. Daqui a pouco eu vejo ela cantando Lady Gaga. Eu falo, da onde essa menina tirou Lady Gaga? Eu fico assim, É bem eclético, né? como Repertório, ela assim. sabe disso? Então, eu já sabia muita música e eu pesquisava música para tudo. Então, a gente vai no dentista. Eu pesquisava um desenho e principalmente a música do dentista. Aí ela entrou na natação. Aí eu lembro que eu cantei a musiquinha do Jacaré Elvis da natação. O professor olhou pra minha cara assim: como é que é? Como é que é essa musiquinha aí? E aí toda a aula, na hora da Kathleen, ele saía cantando a musiquinha e a Kathleen ia que ia, super feliz com as musiquinhas. Então todos os atendimentos da Kathleen, os profissionais chegam para mim e falam assim: ah, ela hoje não estava querendo, eu puxei uma música, tirei os instrumentos, foi que foi, sabe? Então foi realmente um divisor de águas Não, na e é nossa vida. perfeito os profissionais terem esse clique também, que a música ela é um ponto de equilíbrio para a Kate, né? Porque a gente tem profissionais que não concordam, né, em utilizar música nos atendimentos e dificulta um pouco. E no caso da Kathleen em específico, ela tem como um ponto de equilíbrio ali para ela, né, quando, enfim, de modo geral para tudo, né, para tanto na rotina, mas no momento de calmaria também que ela precisa, coisa nesse sentido também, né. É importante ela ter tido essa equipe, né, não só os pais terem tido esse Sim. equipe, mas toda essa equipe que respeitou tudo isso, né. Sim. Porque se não fosse assim, eu acho que não teria o caminho e a evolução que a Kathleen teve. Porque se as pessoas não sabem trabalhar com a criança, e isso, o seu trabalho, eu tenho até que puxar um saco aqui agora, gente. Porque o trabalho da Tia Dri me impressionou muito, que eu vi que você fazia um trabalho para cada criança. E é assim, o autista ele tem que ser tratado ele, a Kathleen, todos os profissionais que eu cheguei, e foram alguns na nossa vida, que eu cheguei e eles quiseram colocar a Kathleen dentro de uma caixa, não deu certo. A gente não conseguiu continuar com esse profissional, porque o autismo da Kathleen, ele não é o mesmo autismo do filho da minha amiga, não é o mesmo autismo da minha vizinha, ele é a Kathleen. Aliás, não é o autismo, ela é a Kathleen. Exatamente. Então, você querer trabalhar com a Kathleen, que nem uma vez você chegou para mim e falou assim, eu não sei se você vai lembrar, falou assim, Dai, eu tô sentindo ela desmotivada. Aí eu falei para você, Dri, ela não gosta de rotina muito estruturada. Que aí a gente começou a variar as aulas. E a maioria dos autistas gostam de rotina estruturada. E a Kathleen gosta de novidade. Sim. Ela gosta, você vai lembrar dela correndo atrás dos instrumentos novos que ela nunca tinha visto. Não, era a guitarra, o violino. Eu tenho foto dela com o violino, que ela viu o violino, ficou louca. Tenho foto dela que a gente foi num espaço, ela quis porque quis pegar o saxofone e o moço deixou ela pegar o saxofone. Então, com a Kathleen, é muita novidade, é muito novo. Então, se você faz muito estruturadinho, que ela já sabe o que ela vai esperar, ela começa a ficar de preguiça. Você não quer. Não Vai dar sono. Aí deita. Faz um bem. Faz. É um carinho, eu lembro do carinho. Ela faz carinho, ela dá beijo. Agora é o beijo. Ela dá beijo, ela enrola a gente de tudo quanto é jeito. Então, se você vai colocar a criança numa caixa, não dá certo. É que é aquilo que eu sempre falo para os pais aqui, né? Não existe receita de bolo, né? Porque igual você falou, você percebeu que a música era um viés que você conseguiria alcançá-la. Não são todas as crianças que têm esse viés, né? Tem crianças que têm isso para luta, para dança. Eu tive uma criança que era espetacular, ele dançava assim. A mãe colocou ele na aula de circo, foi assim, o divisor. Então, assim, eu acho que uma mensagem que a gente podia passar também é isso, de tentar perceber para qual caminho que teu filho tem
esse afinco, né? Exatamente. Essa familiaridade, né? Seja com a música ou com outras coisas, porque é um caminho que ele vai conseguir ali durante a vida ter como ponto de equilíbrio, né? Eu falo isso para todas as mães, para todas. Elas chegam para mim e falam assim: ai, Dayana, meu filho não está conseguindo fazer tal coisa. A primeira coisa que eu pergunto: ele tem algum hiperfoco? Ele tem alguma coisa que ele goste muito? Porque você só chega na criança autista através do interesse, através do que ele quer. Então, assim, ai, Dayana, eu vou colocar minha filha na música. Sua Mas filha sua filha gosta de música? A sua filha, ela te dá a resposta através da música? Meu, eu conheci autista que desenha perfeitamente sim. bem. Não gosta de cantar, não gosta de dançar, mas desenha incrivelmente bem. Tem outros que têm habilidade com computador, tem outros que têm habilidade com teatro. E assim, você tem que saber o que seu filho gosta. Você tem que conhecer para poder puxar por esse caminho. Não só você, né? Todos os profissionais que trabalham com ele. Porque igual você falou, quando a gente pega o diagnóstico e coloca dentro de uma caixa, a gente fica num lugar muito escuro, né? Tudo muito mais difícil. Dai, e aí, depois de toda essa história maravilhosa, como está a Kathleen hoje? Hoje a Kathleen está com 9 anos, quase 10, Quase mês que 10. vem ela faz 10. Ela já está tocando flauta, né, tia Adri? Com o quê? Com Partitura. partitura. Quando a Adri falou que ia colocar partitura, eu olhei assim, pensei, ah, tá bom. Sabe aquele negócio que você pensa assim, ah, ela tá brincando com a minha cara? Porque assim, era tudo por imagens, tudo muito lúdico. Quando ela falou, vou colocar partitura, e a Kathleen super novinha, né, eu falei, uhum. Aí, na outra semana ela tava com as partituras, eu falei, ela tá falando sério. Essa tia é meio louca. Tá falando sério. E a primeira vez que a Kathleen tocou com a partitura, eu fiquei assim, gente, nem eu sei o quanto que a Kathleen é capaz de fazer as coisas. Ela consegue me surpreender todos os dias. Então ela vem aqui sempre, né, tá fazendo a flauta. Ela continua cantando. O que dificulta é a apraxia da fala, né? Que ela tem dificuldade em pronunciar as palavras, mas ela tem um ritmo. Você consegue reconhecer. Eu não sei se por ser mãe, mas eu vejo as tias da van, todos os lugares as pessoas falando assim: nossa, eu reconheci a música que a Kathleen estava cantando. Hoje eu reconheci, porque às vezes a pessoa não conhece, porque como a gente disse, o repertório dela é vasto. Uhum. Mas se você conhece a música pelo ritmo, pelo jeito dela cantar, você sabe o que ela está cantando, o que ela está fazendo e continua com o hiperfoco que nunca saiu, nunca acabou de vez, mas tem momentos que ela está em picos, né? E tem momentos que tá um pouquinho menos, aí ela vai para outras coisas, mas a música é sempre na nossa vida, assim, sabe? E depois de toda a experiência que você teve com a Kathleen, hoje ela com 9 anos, qual seria o recado que você daria para as mãezinhas que está desconfiando de algo ou que acabou de pegar o diagnóstico de autismo? O mesmo conselho. Acredita no seu filho, na sua filha e busca maneiras de chegar até ele. Pelo desenho, pela arte, pela luta, pela natação. Eles vão demonstrar a maneira de chegar e usa isso para incentivar e eles vão longe. Acredita no seu filho e na sua filha. Se você pudesse definir o autismo em uma frase. Coloquei o nome do Instagram da Kathleen de Mundo de Kate. E hoje eu vejo que o autismo ele não é um mundo da Kate. Ela faz parte do nosso mundo, a gente só precisa saber acessar.